Nossas Bíblias, no livro de Salmos 73. Salmo 73. Salmo 73. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens, pelo que a soberba lhes cobre o pescoço como um colar. A violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles, e não acha neles falta alguma. E dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança, aumentam as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, e lavado as minhas vestes na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim, eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração de teus filhos. Quando me esforçava para compreender isso, achei que era tarefa difícil demais para mim. Até que em amparo de Deus, então percebi o fim deles. Certamente, Deus os põe em lugares escorregatios e os lança para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia. Era como um animal diante de ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me receberás em tua glória. Amém? Até aí, vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Peça para Deus falar com você. Pai, nós estamos na tua casa. E nós lemos esse salmo de Asaf, Senhor. Que tu possas falar conosco. Fala com o teu povo, que nós possamos ouvir tua voz e que em nome de Jesus a tua graça e a tua obra seja feita em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Amém? Podem assentar, por favor, em nome de Jesus. Esse Salmo 73, ele foi escrito por Asaf. Você pode até ver em cima assim da sua Bíblia, está escrito Salmo de Asaf. A maioria dos salmos foi escrita ou por Davi, a maioria foi por Davi, outros por Salomão e alguns por Asaf e outros levitas. Asaf era um levita, Asaf era um adorador do Senhor, Asaf era um homem ungido de Deus, ele tinha recebido uma unção para buscar ao Senhor, para estar diante de Deus, para viver diante de Deus. Só que você vai ver que ele começa esse salmo dizendo: verdadeiramente, bom é Deus para quem tem o coração limpo. E ele começa esse salmo declarando que somente quem tem o coração limpo poderá ver a bondade de Deus. Porque a pessoa que deixar o seu coração se contaminar pela raiva, pela ira,
pelo ódio, pela amargura, pela incredulidade, pela dúvida, pela tristeza, ela não vai conseguir ver a bondade de Deus. E ela não vai conseguir ver o quanto Deus é bom. Então, para uma pessoa reconhecer e saber o quanto Deus é bom, ela precisa estar com o coração limpo. Porque se o coração dela se contaminar com alguma coisa, aquilo já vai atrapalhar o relacionamento dela com Deus. E ela já começa a ter dúvidas de Deus. Ela já começa a desconfiar da bondade, da justiça, de que Deus realmente vai fazer na sua vida. E foi o que aconteceu com ele. Por que ele estava falando isso? Porque isso aconteceu com ele. Perceba o que ele começa a falar no versículo 2. Os meus pés quase tropeçaram. Eu quase me afastei da presença do Senhor. Ele que era um ungido, ele que era um escolhido, ele começa a dizer, eu quase me afastei de Deus, pouco faltou para eu escorregar e cair em um profundo abismo, porque ele passou a ter inveja dos soberbos, ele passou a ter cobiça. Diz o versículo 3, que ele passou a ter inveja da prosperidade dos ímpios. E quando ele começou a olhar, a situação ao redor dele aconteceu como com Pedro. Lembra? Enquanto Pedro olhava para Cristo, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o lado, quando ele começou a olhar para a tempestade, ele começou a afundar. E foi isso que começou a acontecer com Asaf. Enquanto ele estava no altar louvando, enquanto ele estava adorando a Deus de coração, enquanto o coração dele estava limpo, ele continuava acreditando, ele acreditava que Deus podia fazer, mas quando ele começou a ter raiva, quando ele começou a ter inveja, os soberbos, as pessoas arrogantes parece que davam certo, ele começou a ter raiva, porque os ímpios, as pessoas que nem amavam a Deus, nem honravam a Deus, prosperavam, davam certo, e ele começou a ter raiva de tudo aquilo. Parecia que aquelas pessoas erradas não sofriam as dores que ele sofria. Parecia, diz o versículo 4, que aquelas pessoas eram sadias, como ele fala aqui, o corpo deles é forte, eles são sadios, parece que eles não têm as dores que eu tenho, parece que eles fazem o que é errado, eles não fazem o que Deus quer, mas parece que eles são saudáveis, parece que tudo dá certo para eles. E ele continuou dizendo, versículo 5, eles não têm tribulações igual eu tenho, igual as pessoas têm, e olha que eles nem honram a Deus, e no entanto parece que a vida deles é tranquila. E diz lá, eles são soberbos, né? O versículo 6, versículo 5, eles não são afligidos, parece que não há contrariedade na vida deles. Então Asaf, que até então era um adorador de Deus, ele começou a ficar atormentado. Porque ele começou a olhar para A, para B, para C, para D, e ele começou a entrar numa neurose, num nervosismo, e diz então, né, o versículo 7, o coração deles é cheio de fantasia, e eles sonham, e eles alucinam, e eles tramam tanta coisa, né? Olha só, eles falam maliciosamente, versículo 8, né? Eles são arrogantes, versículo 8. Eles falam contra Deus, versículo 9. E nenhuma falta há neles. Olha ainda o que ele fala, o versículo 10. O povo até gosta deles, está entendendo? Então ele começou a ver isso, que as pessoas ruins, que as pessoas maldosas, que as pessoas ímpias, que as pessoas sujas, que as pessoas contaminadas, parecia que não acontecia nada com elas. Parecia que elas eram até mais agradáveis, parecia que o povo até gostava mais daquilo que era errado, parece que o povo até gostava mais daquela situação errada, e ele começou a cair espiritualmente. Você viu o que ele falou? Faltou pouco para eu escorregar para um abismo, faltou pouco para os meus pés tropeçaram, faltou pouco para eu realmente cair em um esfriamento total da fé. Por quê? Porque ele passou a olhar
para a situação ao redor, e ele começou a prender os olhos dele naquilo que era visível, e tirou os olhos deles dos céus, e diz então, que olha o estágio que ele chegou, ele que era um levita, ele que era um adorador, ele que era um homem que foi ungido para Deus, olha o estágio que ele chegou, está lá no versículo 13, é vão eu purificar o meu coração, olha lá versículo 13, é inútil eu ter a inocência nas minhas mãos. Então para que eu estou purificando o meu coração? Então para que eu estou buscando pagar um preço, se não tem? Então para que eu estou me esforçando? Quando a pessoa deixa o coração dela se contaminar, ela deixa de reconhecer e saber o quanto Deus é bom. E ele passou a achar que até o que ele fazia para Deus era um fardo, que até o que ele fazia para Deus era pesado demais, que até o que ele fazia para Deus não valia a pena, porque parecia que não tinha recompensa, porque parecia que não ia ter retorno. Mas diz então a palavra de Deus, ele mesmo reconhece no versículo 16, que enquanto ele ficou tentando entender isso, era algo muito difícil, e assim acontece na sua vida. Tem coisas que você vê e não dá para você compreender. Enquanto você quiser achar a resposta para tudo, você entra num bloqueio. Enquanto você quer resolver as coisas da sua forma, você entra numa loucura. A sua mente fica perturbada. E ele passou a ficar perturbado, porque ele estava tentando entender coisas que não convinha para ele entender. Ele estava querendo resolver coisas que não competia para ele resolver. O que Deus queria dele é que ele fosse um adorador, o que Deus queria dele é que ele fosse fiel a Deus, e ele estava tentando resolver um monte de coisa, estava tentando resolver, consertar a vida de um monte de gente, e ele estava querendo ver na vida dos outros aquilo que Deus queria dele. E diz então, versículo 17, era tudo confuso, perturbação na mente dele, até que ele entrou dentro do templo de Deus. E quando ele se colocou dentro do templo, quando ele entrou dentro da casa do Senhor, ele percebeu o fim daqueles que não honram a Deus. Deus abriu os olhos dele, e eu quero falar para você a importância de você estar no culto, a importância de você ouvir a palavra do Senhor, a importância de você buscar ser alimentado pela palavra de Deus, independente do que você tem visto, independente do que você tem passado, independente de como você tenha sido afligido. Quando aquele levita voltou para o templo, e ele olhou, ele entrou na casa de Deus, então ele compreendeu todas as coisas, a mente dele começou a se voltar para Deus novamente, ele tirou o coração dele de tanta preocupação, ele tirou o coração dele de tanta inquietação, e ele tirou aquela perturbação do coração dele, e ele percebeu que os ímpios, embora por um tempo aparentem que estão bem, que tudo dá certo para eles, eles na verdade vivem de aparência, porque ele então começou a declarar que no momento que eles menos esperam, eles estão na verdade em lugares escorregadios. Porque o que Jesus falou? Quem constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a situação que for, mas aquela casa vai continuar firme. E eu vou te falar, para você construir uma casa em cima de uma rocha, é mais difícil de você construir sobre areia. Quem constrói sobre areia, vem o vento, vem a tempestade, e aquela casa é acabada, é destruída. Porém, quem olha a pessoa construindo sobre areia e vai parar lá do lado da tua rocha, que é a tua rocha enorme, e vai lá o camarada constrói sobre areia, e ele começa a construir, e parece que ele está até terminando, e você está ainda levando os pedregulhos lá para cima da rocha, porque não é nada fácil você subir lá para cima da rocha. Aí você vê o camarada lá em cima da areia, oh meu Deus, eu estou aqui, estou me esforçando, estou fazendo tudo, e parece que a pessoa, olha lá, ela parece que já terminou, parece que está tudo certo para ela, parece que as coisas estão tudo resolvidas, e olha aqui, mal eu consegui erguer o material de construção para erguer sobre essa rocha. Ah, por que para mim é tudo difícil? Por que para mim
as coisas são tão complicadas. Espera mais um pouco, irmão, porque a hora que você menos esperar, na hora que vem o vendaval, aquela casa que está na areia vai despencar, mas a tua casa, que ainda que demore um tempo para ser edificada, ela vai ser edificada na rocha que é o Senhor, e nada mais vai abater e derrubar a tua vida em nome de Jesus. Então, tira os seus olhos da situação ao redor. E ele começou a entender, na verdade, o ímpio está em lugar escorregadio. E quando eles menos esperar, eles vão arruinar. E ele continuou dizendo no versículo 19, eles caem em desolação repentinamente. Eles serão consumidos pelos terrores, mas eu que estou na tua presença, eu que estou habitando diante de ti, por tudo que eu tenho plantado, por tudo que eu tenho me esforçado em te agradar, eu serei poupado, eu serei abençoado, eu serei livrado. Quero hoje falar para você em nome do Senhor Jesus, você vai quebrar da tua vida e do teu coração tudo aquilo que está te manchando, tudo aquilo que está te impedindo de ver a glória de Deus, tudo aquilo que está afetando o seu relacionamento com o Senhor, tudo aquilo que está impedindo de você viver a plenitude de Deus, tudo aquilo que está te fazendo tropeçar espiritualmente, tudo aquilo que está te afastando da glória de Deus, hoje, na casa de Deus, vai cair por terra todas essas manchas, todas essas máculas espirituais, e o teu coração estará limpo, porque como ele falou, verdadeiramente bom é Deus para quem tem o coração limpo. E você vai voltar a ver o quanto Deus é bom, você vai voltar a ver o quanto Deus é justo, você voltará a ver o quanto Deus vai honrar, porque o teu coração vai estar limpo de toda essa praga, de todo esse joio, de toda essa situação que entrou e quis colocar ervas amargas no teu coração, porque o Senhor quer fazer obra de poder na tua vida, em nome de Jesus, amém? E este levita, Asaf, ele continua dizendo, versículo 21, olha o estado que ele estava, quando o meu espírito se amargurava, eu sentia picadas no meu coração, e quanto mais, irmãos, ele ia ali, se amargurando pela situação que ele via, quanto mais ele ia se amargurando pela situação que ele ouvia, mais o coração dele ia sendo envenenado, ele sentia picadas e eram setas do inferno que estavam invadindo o coração dele. Quanto ele se amargurava, mais o coração dele ia sendo contaminado. E ele então reconhece no versículo 22, Senhor, eu estava embrutecido. Eu não sabia de nada, mal e mal, quando eu estava olhando para A, para B, para C, para D, e deixei de olhar para o Senhor, eu deixei de ser racional, e muitas vezes, irmão, você está buscando entender tanta coisa, e você pensa, e o inimigo te justifica, não, você tem razão nessas coisas que você pensa, você tem razão de ficar perguntando sobre isso, de ficar indagando, de ficar questionando, você tem razão de indagar, porque parece que Deus não está fazendo, porque parece que acontece na vida dos outros, na sua não, parece que nunca vai ocorrer com você, e você pensa que você está raciocinando, você pensa que você está sendo inteligente, por debater com Deus, por duvidar de Deus, por questionar as coisas espirituais, mas é uma mentira do inferno, porque enquanto você murmurações e derrotas, você na verdade está envenenando o seu próprio, está se perdendo cada vez. Asaf reconheceu isso, ele reconheceu, eu estava embrutecido, meu coração estava um coração de pedra, eu estava agindo como um irracional, eu estava achando que eu estava raciocinando demais, e não era nada disso não, eu estava agindo como um animal irracional, eu não estava raciocinando, porque Deus na verdade está acima
de tudo isso que ocorre nessa terra. Deus, na verdade, Ele governa sobre os céus e a terra, e Ele tem poder de, com uma palavra dEle, fazer ruir a obra de Satanás. Ele tem poder de, com uma palavra dEle, desfazer com todo o cenário do inferno. Ele tem poder de desfazer com a mentira. Ele tem poder de desfazer com a hipocrisia. Ele tem poder de tirar. O mundo, o povo ímpio está de máscara, o povo nossa necessidade. Eles estão mascarados, porque na verdade a derrota está em dor, está em lamentos, em situações erradas, mas eles não conseguem encarar os seus problemas. Mas nós estamos aqui na casa do Senhor para clamar o milagre de Deus, para pedir a bênção na nossa família, para pedir a prosperidade, para pedir o livramento, e Deus vai honrar as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, amém? E o que Asaf falou, glorifique ao Senhor. Versículo 23. Enquanto eu indagava em coração, eu estava errado. Mas então quando ele, diz o versículo 23, ele reconhece: Senhor, os ímpios, ainda que eles aparentem estar bem, eles estão em um lugar escorregadio e vão ruir. Mas eu, o Senhor sempre me sustenta pela mão direita. O Senhor me guia com o teu conselho. E o Senhor me receberá em glória. E eu quero declarar estas 3 vitórias sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os ímpios estão fingindo ter, fingindo ser, fingindo alcançar algo, e vivem mentindo e passam a vida fingindo, nós em nome de Jesus temos essas 3 marcas. O Senhor te sustentará pela tua mão direita, o Senhor mesmo te erguerá e te manterá em pé, o Senhor mesmo te dará forças para você suportar, o Senhor te sustenta pela mão direita e te fará andar e superar e suportar as oposições. E a segunda bênção, você será guiado com o conselho de Deus. Então enquanto os ímpios, os soberbos, eles decidem as suas vidas, eles acham que eles podem fazer o que querem, eles decidem o que querem, porque acham que mandam, que têm poder, que são, mas nós somos guiados pelo conselho de Deus, e a palavra de Deus na nossa vida é verdade, e ela tornará realidade todos os projetos das nossas vidas, e nós estamos construindo sobre a rocha. Não haverá fúria humana, não haverá levante que possa derrubar a obra que Deus está fazendo na nossa vida, em nome de Jesus, amém? E terceiro lugar, o Senhor nos receberá em glória. Então tudo que eu estou sendo hoje, se eu estou pagando um preço, se eu estou buscando meu aperfeiçoamento, se eu estou buscando lavar minhas mãos, purificar meu coração, então isso está na verdade me levando para a glória. Isto na verdade vai me levar a uma posição de honra. Você será honrado. Permaneça firme, seja constante, seja uma pessoa determinada, tenha uma vida digna diante do Senhor. Honre a Deus, porque no final desta história você permanecerá em pé, e tudo que é perecível, tudo que é farsa, tudo que procede do inferno vai ruir diante dos teus olhos, porque o Senhor dará honra aos que o honram, Ele ama os que o amam, e Ele realmente trará a libertação de todo o cativeiro, e trará realmente essa situação de exaltação a todo que o busca de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você receba essa palavra no teu espírito, e você hoje saia desse lugar com o coração limpo. Se você estava questionando, se você estava indagando, se você estava insatisfeito com o Senhor, tira essa contaminação do teu espírito hoje, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom para quem tem o coração limpo. E eu quero que você se coloque em pé nesse momento, em nome de Jesus, para orar, e nós vamos clamar o nome do Senhor. E eu quero fazer um primeiro chamamento. Você que não é batizado nas águas, Deus nos deu, nós temos já tudo preparado para o seu batismo. Nós temos piscina, nós temos toalhas,
nós temos a roupa apropriada e não falta mais nada para você se batizar, para você nascer de novo, para você se tornar uma nova criatura na presença do Senhor. A partir de hoje, em nome de Jesus, você precisa se batizar, porque o batismo é uma ordenança. Você vai nos procurar no fim do culto, porque você vai ser batizada hoje e do Espírito Santo. Amém? Porque a palavra de Deus fala assim, que o batismo é demonstração de arrependimento. Então, se você falar, mas eu já fui batizado, eu era recém-nascido. Um recém-nascido não conhece o que é pecado. Você não tinha que pensar. Mas quando você alcança uma idade que você reconhece que você precisa de libertação, que você precisa de mudanças na sua vida, então você tem consciência. Então você pode se batizar e hoje é o dia ideal para o seu batismo em nome de Jesus. Amém? Toda igreja, coloque a mão no coração. Nós vamos orar agora. E eu peço para você, peça a Deus para Deus purificar teu coração hoje. Peça para Deus, se teu coração está manchado, se o seu coração está maculado, se você ficou olhando para muita situação e você acabou se contaminando, hoje, peça para Deus limpar o teu coração. Você está dentro da casa de Deus e você vai viver essa limpeza hoje. E você voltará a ver o quanto Deus é bom. Senhor, nós estamos na tua casa. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, perdoa o nosso coração, tudo aquilo que nós permitimos, Senhor, que a nossa relação contigo e nos enfraquecesse. Deus, limpa hoje, em nome de Jesus, as nossas vidas. Limpa hoje, Pai, em nome de Jesus. Dai-nos a tua glória. Guia-nos com os teus conselhos. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sustenta-nos pela nossa mão direita. Guia-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a tua presença, o teu poder. Nós confiamos em ti acima de todas as coisas. Nós não nos deixaremos levar pelo que o homem fala, pelo que as pessoas mostram, pelas situações que estão ao nosso redor. Ah, Senhor, mas nós seremos guiados pelo teu conselho, nós seremos sustentados pela tua mão direita, e em nome de Jesus nós alcançaremos. Derrama da tua glória, derrama do teu poder, derrama da tua honra sobre as nossas vidas. Queremos aperfeiçoar o nosso relacionamento contigo. Eu abençoo o teu povo, a tua igreja. Consagro a ti, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. E nós vamos orar agora, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu, dizendo: esse é o meu corpo, entregue por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim, em memória do sacrifício de Cristo. Em nosso lugar, nós vamos consagrar este pão. Estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro este pão, que é o símbolo, meu Pai, do teu corpo. Tu levaste no teu corpo, na cruz, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Tu levaste no teu corpo as nossas maldições. Dai-nos libertação hoje. Dai-nos transformação, saúde hoje. Nós clamamos a tua bênção, o teu poder. E em nome de Jesus, que a tua glória permaneça sobre as nossas vidas, para a honra do Senhor. Amém? Podeis assentar, todos os que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus. Participe da ceia do Senhor. Somos tua igreja,